uma preocupação que não é de hoje, uma preocupação que a gente já vem tratando, inclusive aqui no Jornal Dia News há algum tempo, mas que nesse período principalmente, né, Pedro Bento, é uma preocupação ainda maior. E eu queria perguntar para você, como que estão essas ações do Corpo de Bombeiros, como que está essa preocupação, esse aumento de casos, o que vem causando de preocupação especificamente para o Corpo de Bombeiros? Boa tarde. Boa tarde. Num período normal, nós temos em cerca de 3 a 5 ocorrências de incêndio florestal no serviço de 24 horas do Corpo de Bombeiros, num plantão. Atualmente, nós estamos tendo de 60 a 100 chamados apenas da zona metropolitana de Teresina. Então, você vê aí um aumento de mais de 1000%. Mês passado, nós atendemos mais de 900 ocorrências de incêndio florestal em todo o Piauí, em todo o estado, de norte a sul. E, atualmente, nós temos aí, como eu falei, serviço média de 60 a 100 chamadas por dia. Apenas na zona metropolitana de Teresina. E o Corpo de Bombeiros ele vem se preparando cada vez mais para esse período do ano. Nós temos um reforço de efetivo, inclusive terminamos o curso de formação com soldados ano passado. Vamos começar outro brevemente também, para mais do que dobrar o nosso efetivo. Chegaram viaturas novas, os nossos bombeiros militares fizeram um treinamento junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Sinasp, junto à Força Nacional, sempre melhorando de forma quantitativa e qualitativa o nosso efetivo e o nosso combate. Agora, por exemplo, está tendo Uruçuí, está sendo a cidade que está tendo a maior quantidade de focos. E nós já temos a equipe do Corpo de Bombeiros atuando em Uruçuí de forma ininterrupta, em conjunto com as autoridades da cidade e em conjunto também com os brigadistas. A gente sabe que aqui no Piauí a gente tem uma cultura de ter essas queimadas, normalmente queimadas controladas, pelo menos essa é a expectativa. No entanto, nesse período, inclusive, existe uma proibição geral no estado de ter essas queimadas. Como que fazer esse reforço para a população, para evitar, e também o que esse tipo de queimada facilmente pode se descontrolar. Então, uma opinião técnica de como fazer, então, para que não seja necessário esse tipo de queimada. Sim. Primeiramente, esse período, que é o período que nós temos a baixa umidade do ar e altíssimas temperaturas, nossa vegetação fica muito seca. E, a partir daí, qualquer tipo de fagulha, qualquer tipo de pequeno incêndio, ele pode gerar um incêndio muito maior, que se espalha muito rápido. E, geralmente, é isso que acontece, pois mais de 99% dos casos de incêndios florestais é causado por origem humana. O que a gente quer dizer? Que se a população, se o povo ajudasse, nós teríamos 99% de incêndios a menos. Tá? E, a partir daí, o que vale lembrar? Sempre que você for fazer a limpeza de um lote, que você for fazer a queima de um lixo, que você for fazer qualquer tipo de tocar fogo em material combustível, você tem que ter a autorização do órgão ambiental compatível, no caso dos municípios, a prefeitura. E essa época do ano existe um decreto em que todas as queimas autorizadas e não autorizadas estão suspensas, podendo as pessoas até responder penalmente. Tá? Vale lembrar também que nós vamos para muitas ocorrências em que a própria pessoa toca fogo e aquele fogo que ela colocou vai para o próprio terreno dela. Então, assim, é mesmo uma questão mais de conscientização da população. Pedro, a gente sabe que o Corpo de Bombeiros não pode estar em todos os locais ao mesmo tempo. Você bem citou esse aumento de quase 1000% nas chamadas, só tratando aqui de Teresina. Então, como que as pessoas podem, então, além, obviamente, dessa conscientização, como que as pessoas podem ajudar o Corpo de Bombeiros a fazer pelo menos um trabalho inicial desse fogo, ou pelo menos evitar que ele se espalhe da maneira mais rápida possível? Bom, o Corpo de Bombeiros está formando brigadas de incêndio em vários municípios do Piauí. Nós temos, salvo engano, 220 municípios no Piauí, 222 municípios, e nós já temos brigadas treinadas pelo Corpo de Bombeiros em 98, quase 100 municípios, de norte a sul do Piauí. E é muito interessante que as pessoas, sempre que forem tocar fogo em um lixo, em algum material combustível, faça pelo menos aquele acero mínimo. O que seria o acero? A distância daquele local que está sendo queimado para um local combustível, para esse fogo não se espalhar. Apesar de ser proibido, mas quando você for fazer, pelo menos tome esse cuidado. E o Corpo de Bombeiros ele está numa fase de expansão. Nós já inauguramos desse ano quartéis em Esperantina, em Oeiras, e cada vez aumentando o efetivo. Então, realmente o maior conselho que a gente dá evite queimadas. E se for fazer a queimada,
faz, que já é proibido, né? Mas se for fazer, faça um acero bem feito, tá certo? Que não saia do seu controle. A gente sabe que existe uma diferença muito grande entre esses incêndios que acontecem na zona metropolitana e também esses incêndios que acontecem, sobretudo, em áreas de mata. Como que é essa atuação, como que são as diferentes dificuldades que o Corpo de Bombeiros tem em atuação em cada um desses episódios diferentes? Bom, os incêndios que acontecem em zona urbana são chamados de incêndios estruturais. São incêndios que ficam confinados por parede, pelo teto, e ele tem uma dinâmica de evolução diferente. Aquele incêndio vai ficar confinado, seja numa casa, seja num prédio, seja num ponto comercial, e ele não vai se espalhar para o ambiente. Esse tipo de incêndio ele é combatido ou com o combate em que o Corpo de Bombeiros entra no local para fazer o combate interno, ou então dos métodos preventivos, seja utilização de hidrante, utilização de mangueiras, de fora da edificação para dentro. Já os incêndios florestais, que ocorrem em locais a céu aberto, eles dissipam aí 70% do calor gerado pelo incêndio para o próprio meio ambiente. E esse calor dissipado vai em forma de fumaça. Essa fumaça sai de uma árvore, de uma copa, vai para outra, e por isso ele se espalha tão rápido. Ele não é um incêndio confinado. E nessa época que a gente tem de muito pouca umidade e chuvas, ele fica apenas... só acaba quando ou queima todo o material, combustível, então ele vai se alastrar até onde tiver vegetação saindo realmente de controle, ou então se tiver alguma condição meteorológica que vá fazer aquele incêndio parar, que seja uma chuva ou uma diminuição de temperatura, que nessa época é muito difícil de acontecer. A gente tem inclusive algumas informações que o próprio Corpo de Bombeiros alertou que a semana de maior pico de queimadas começa nesse final de semana, que o Piauí entra então nessa zona de maior perigo devido, obviamente, a essas queimadas. E, Pedro, a gente tem nesse momento agora, a gente reforça, obviamente, todas essas questões, mas a gente também tem preocupações, sobretudo, com a vida. Porque esse tipo de incêndio traz esse perigo, porque, como você falou, se espalha rapidamente, uma vegetação seca também, Sim. causando mais problemas ainda. Isso. O mais perigoso do incêndio é a fumaça. A fumaça ela tem alguns efeitos fisiológicos muito, muito duros. Dentre eles, a gente vai ter a toxicidade da fumaça. Então, se você está num ambiente que tem muita fumaça e você inalar, ele vai concorrer ali com oxigênio e a pessoa pode chegar a desmaiar, asfixiar e até morrer. Tem também a questão do calor. A fumaça ela leva muito calor. Então, a fumaça ela pode levar a queimaduras, essas queimaduras podem levar a danos e também a pessoa pode falecer por conta disso. A opacidade, que é a capacidade que a fumaça tem de tirar a visão da pessoa. Você pode, às vezes, estar no meio do mato, a fumaça chega, você não sabe mais onde é a fuga. Você não sabe se você está no seu terreno, você foi atingido por um fogo, você não sabe para onde é que volta, para onde é que você vai. Você realmente perde a visão. Então, quando você junta todos esses elementos, você pode ser queimado, você pode ficar sem visão e você pode respirar fumaça, são coisas muito, muito perigosas, né, para a pessoa. São os efeitos fisiológicos da fumaça no corpo humano. Vale lembrar também que a fumaça é inflamável e é móvel. Ela está aqui, pode estar em outro lugar e isso faz o incêndio se alastrar muito rápido. E a gente, como eu falei, está nesse momento aqui desse pico de queimadas que começa nesse final de semana. Tem algumas localidades que acabam sendo então mais preocupantes, como por exemplo, os municípios, obviamente aqui de Teresina, como você bem citou, a questão das ocorrências que acontecem aqui, mas também o município de Uruçuí, de Picos e também o município de Floriano, que registra esses combates intensos a essas queimadas. E, inclusive, existe essa preocupação do Corpo de Bombeiros e das brigadas que você bem citou aqui, sobre essa situação especificamente desses municípios. A Secretaria de Meio Ambiente, também estadual, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a SEMAI, e a Defesa Civil também monitoram essas regiões que estão sendo as mais afetadas. O Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, que é o INPE, disponibiliza uma plataforma digital para monitoramento e alerta de focos de fogo no Cerrado brasileiro. Além disso, o mapa de risco de queimadas da Climatempo mostra a probabilidade de ocorrência desses eventos em diferentes regiões do país nos próximos 5 dias.
Mesmo com uma redução de 3% no número de focos em relação ao mesmo período do ano passado, as autoridades reforçam o pedido de conscientização da população quanto ao uso do fogo, especialmente em terrenos próximos de mata seca. E aqui a gente fica mais uma vez agradecendo a sua presença nessa preocupação que a gente tem sobre esses incêndios que, como você bem citou, a preocupação não é só com o fogo em si, Sim. mas muitas pessoas têm também muitos problemas respiratórios devido a essas fumaças desses incêndios. Muitos problemas respiratórios, tem a destruição do patrimônio, pode tocar fogo na casa da pessoa, queimar a plantação, e tem também o perigo à vida. A gente já teve alguns brigadistas e também alguns habitantes dos interiores da população morrendo por conta desses incêndios florestais, desse que a gente chama popularmente de fogo no mato, o que poderia ser muito evitado se a população tivesse a conscientização certa. Afinal, mais de 99% dos incêndios são de causa humana. Perfeito. Eu queria aproveitar, inclusive, a presença do Pedro, que está por aqui, porque ele é um dos nossos atletas premiados que a gente tem aqui no esporte piauiense, é judoca, inclusive acabou de chegar de um evento pan-americano. Como é que foi a presença por lá e quais os próximos passos aí na carreira também de judoca? Bom, esse evento foi uma competição muito difícil, muito forte, foi em Cancún, no México. Fiz 2 lutas contra atletas mexicanos, consegui vencer as 2 lutas e me sagrar campeão. E agora o objetivo é o campeonato mundial, que vai ser em Paris, no mês de novembro. Ano passado eu fui bronze no mundial, fui 3º melhor do mundo na minha categoria em Las Vegas e, se Deus quiser, esse ano eu quero uma posição melhor em Paris. E já vamos estar desde já na torcida, também por essa outra missão do tenente. Além da missão de cuidar das vidas aqui no Piauí, através do Corpo de Bombeiros, também tem essa missão de levar o nome do nosso estado. Mais uma vez, obrigado, Pedro, e até uma próxima. Eu que agradeço e o Corpo de Bombeiros está à disposição. Obrigado, Pedro. Então, gente, que mais uma vez reforçar esse cuidado para que você tenha, se você tiver esse cuidado ao seu redor, na sua região, na sua casa, eu tenho certeza absoluta que é um apoio muito importante que você vai estar dando, não só para o Corpo de Bombeiros, mas também, principalmente, para a população em geral, como a gente falou, tantos perigos que podem trazer esse tipo de queimadas aqui no Piauí.